Olá, primeiramente, boa noite a todos. Quero agradecer à professora Tarsila pelo convite. É uma honra, uma satisfação estar aqui, podendo conversar um pouquinho com vocês e dar os parabéns à escolha do curso. Eu falo de experiência própria. Biomedicina foi a melhor escolha da minha vida. Me deu muitas oportunidades, abriu grandes portas para mim. Então hoje eu sou um grande profissional e dado a isso porque eu fiz a escolha certa na minha vida, que foi a biomedicina. Apesar de no início muitas pessoas falarem contra, eu me dediquei muito à biomedicina e hoje eu posso me dizer que eu sou um profissional de sucesso. Então, quero me apresentar primeiramente para vocês. Meu nome é Leonardo Fernandes, sou formado em biomedicina desde 2013. Eu sou da primeira turma de biomedicina da FASB e tenho especialidade em imaginologia e docência em superior. Além de muitos outros cursos que eu realizei na área de imagem, né, para me especializar, me capacitar cada vez mais na área que eu atuo. Então eu quero falar um pouquinho para vocês da minha trajetória de vida, de como foi a minha chegada na biomedicina até hoje, onde eu estou trabalhando hoje. Então vou falar resumidamente para vocês a minha história de vida, que antes de qualquer coisa não é para me gabar, para me contar casos da minha vida, mas é para mostrar para vocês que com dedicação a gente consegue alcançar grandes obstáculos, ultrapassar grandes obstáculos, chegar numa carreira de sucesso, num patamar de sucesso, tendo reconhecimento de muitas pessoas. Isso é muito importante para a nossa vida profissional. Bom, na verdade minha trajetória começou no Espírito Santo. Eu sou do Espírito Santo. Eu fui para a Bahia em 2008. Eu fui para Teixeira de Freitas em 2008, convidado a trabalhar numa clínica dentro de um hospital. Chegando nesse hospital, eu tive que basicamente montar essa clínica. Eu montei a clínica de imagem, era uma clínica de ressonância e tomografia. Nesse mesmo período eu trabalhei também numa época na prefeitura, no hospital regional, no setor de imagem também, onde eu atuei durante pouco tempo, né, porque a clínica me tomava muito tempo, porque estava no início, tinha que se dedicar bastante para essa clínica. Então eu preferi ficar só na clínica inicialmente. Então eu cheguei em 2008, quando foi em 2010, eu queria estudar. Eu não queria ficar parado aí na cidade. Eu falei assim, que curso eu vou fazer? E estava o marketing da FASB em relação ao curso de biomedicina, que era uma área que me chamava atenção. Eu fui pesquisar e eu consegui ver que o biomédico poderia atuar também na área de imagem, que era a área que eu já atuava, que eu já trabalhava. Então, para mim, seria já um primeiro passo. Eu já entrei na biomedicina sabendo a área que eu queria atuar. Então, de início, eu já me apaixonei pelo curso de biomedicina, principalmente na área de anatomia, fisiologia, que é uma área que eu via todos os dias, né, no meu trabalho, na minha profissão, e eu não tinha muito conhecimento de como as coisas funcionavam. Então, para mim, isso foi muito importante, que eu comecei a entender mais a fundo o que era imagem, o que era uma fisiologia, o que era um órgão, como ele funcionava. Então, eu comecei a entender as patologias que aconteciam, que acometiam determinados órgãos, por conta do curso que eu comecei a fazer. Então, nas aulas de fisiologia e anatomia, era a aula que eu mais gostava, que eu mais interagia com o professor, eu perguntava muito, porque era o que eu estava vivendo também no meu dia a dia. Então, para mim, isso foi muito importante mesmo. E com o curso, eu fui só me dedicando, né, me especializando mais, fiquei apaixonado pelas disciplinas de biomedicina. Em 2013 eu me formei. E antes mesmo de me formar, eu já ingressei numa pós-graduação de imaginologia em Minas Gerais. Foi o local mais próximo que eu achei, porque na região não tinha uma pós-imagem. Eu queria me especializar cada vez mais na área que eu atuava, na área que eu trabalhava. Então eu fiquei na pós durante 1 ano e meio. A pós era em Minas Gerais aos finais de semana. Então assim, foi bem puxado porque eu tinha que trabalhar. Eu saía 4 horas da manhã de Teixeira para conseguir chegar em Minas para começar o curso às 8 horas da manhã. Então foi durante 1 ano e meio bem puxado.
Então é abrir mão de muita coisa mesmo, se abdicar de muitas coisas para estar conseguindo vencer na vida. Então, assim, meus amigos às vezes chamavam, vamos sair, não vai estudar hoje não. Eu disse, não, eu vou me dedicar, eu quero trabalhar, quero estudar mais, quero conhecer mais. Então isso me fez um grande profissional hoje. E terminando a pós em imagem, eu comecei logo a pós em docência superior, que eu fiz em Teixeira mesmo, porque o que aconteceu na verdade, antes da pós, eu terminando a minha pós em imagem, que foi minha primeira pós, eu fui convidado pela coordenação da FASB para ingressar como professor na área de imaginologia para o curso de biomedicina. Então foi aí que eu vi a necessidade de fazer uma nova pós. Aí eu ingressei na pós de docência superior, que me ajudou muito na minha carreira como professor. Confesso que não era o meu objetivo ser professor, minha área era só mesmo trabalhar na parte técnica, na realização de exames de imagem, e eu aceitei esse convite da coordenação. Voltei à FASB como professor, não mais aluno. Isso foi muito bacana, foi muito importante para mim também. Mais um passo, mais um crescimento pessoal e profissional. Voltei para a FASB como professor. Fiquei na FASB durante muitos anos dando aula, até voltar para o Espírito Santo. Então, nesse meio tempo, eu dei aula para biomedicina, para enfermagem, farmácia, fisioterapia, dava aula de imagem, dava aula de dava aula de saúde, educação, meio ambiente, dei patologia, dei farmacologia e sempre dando imaginologia também, que era a minha área de especialização. Então, tudo isso serviu para um crescimento pessoal também, né? Eu comecei a conquistar mais espaço, comecei a ser mais reconhecido na minha profissão, na minha área que eu atuava, porque eu tinha que falar sempre da minha área de atuação. Então, cada vez que eu ensinava, eu tinha que estudar mais, porque eu precisava, na prática é uma coisa, teoria é outra. Então, eu tinha que estudar mais a fundo a teoria, e com isso ia abrir mais a minha mente e trazendo mais conhecimentos na minha vida profissional. Então, com isso, eu comecei a ser mais reconhecido na cidade, comecei a ser convidado para palestra, cursos, e só fui crescendo na cidade de Teixeira de Freitas. Logo eu fui convidado também a montar uma outra clínica. Então eu estava no hospital trabalhando, dando aula na FASB, e fui convidado a atuar numa outra clínica que estava iniciando. Então eu fui convidado para montar essa clínica porque eu tinha conhecimento nessa área, de como funcionavam esses equipamentos, de como operavam esses equipamentos, o que precisava inicialmente, questão de ar-condicionado, como é que era o planejamento de uma sala, a proteção de uma sala dessa, parte de móveis, o que eu precisava para atuar, para começar um novo serviço. Então eu continuei trabalhando no hospital pela manhã e trabalhava nessa clínica à tarde e dava aula à noite na FASB. Então foi assim um período bem turbulento da minha vida, bem corrido. Mas eu gostava disso porque eu estava atuando na área que eu tinha escolhido para a minha vida. Então, nesse meio tempo, todo mundo falava assim, nossa, como é que você suporta, como é que você aguenta tanto trabalho? Porque eu não satisfeito, eu trabalhava no hospital de manhã, na clínica à tarde, dava aula na FASB, comecei a dar aula no IFA também, ficava revezando. Em seguida, fui convidado para dar aula na faculdade em Itamaraju, também aceitei, só que eu saí do IFA, então eu dava aula todas as noites de segunda a sexta, revezando entre Itamaraju e Teixeira de Freitas, nessas duas faculdades que eu dava aula. Não satisfeito, eu abri um curso, uma empresa de curso de capacitação, de cursos na área de saúde mesmo, para estudantes de saúde, nos finais de semana. Então, meus amigos me chamavam de Július, porque eu tinha vários empregos, né? Apesar da crise que o Brasil sempre teve, mas eu tinha vários vínculos na minha carteira, vários vínculos empregatícios. Isso para mim era muito importante. Graças a Deus eu nunca sofri com desemprego. Espero não passar por isso nunca, que eu sei que não é nada fácil, né? Para quem passa por essa dificuldade. E eu comecei a trabalhar muito. Então, basicamente, eu trabalhava de domingo a domingo. Eu dava aula durante o sábado o dia todo na minha empresa. Domingo era o dia que eu corrigia a prova, que eu montava a prova, que eu lançava no sistema da faculdade, que eu planejava a minha semana.
Então, além de trabalhar numa clínica e no hospital. Então, tudo para mim foi muito corrido. Eu sempre me dediquei muito, sempre trabalhei muito e sempre busquei mais. Eu acho que isso não é ruim a gente falar, que a gente tem que buscar mesmo crescer, mas com muita humildade, muita sabedoria, muito esforço, discernimento para entender as coisas, né? Quem via de fora não entendia porque me via às vezes de férias viajando, comprando roupa nova, trocando de carro, mas não entendiam o quanto eu batalhei, o quanto eu me sacrifiquei para conquistar tudo aquilo e chegar onde eu cheguei. Então, abri mão de muita coisa, de estar com minha família, de estar com meus amigos, para estudar e para trabalhar. Eu fui para Teixeira de Freitas, na Bahia, trabalhar sem conhecer ninguém. Eu fui basicamente sozinho. Eu fui sozinho, minha família é toda do Espírito Santo, meus amigos eram do Espírito Santo. Fui com a cara e a coragem e deu muito certo. Não me arrependo de nada que eu fiz em Teixeira, muito pelo contrário. Eu cresci primeiramente pessoalmente e profissionalmente. O nome que eu conquistei hoje ninguém derruba mais, porque foi de muita luta, de muito trabalho, de muita dedicação. Então isso foi importante muito na minha vida. E eu devo muito a isso à biomedicina, porque a biomedicina que me abriu essas portas, abriu os meus olhos para novos projetos, novas coisas. Então cada vez mais eu queria novos desafios, porque a biomedicina me abriu essas portas. Mas com muita dedicação, claro. Eu não parava nem um minuto em Teixeira de Freitas. Eu não tinha tempo nem para visitar mais a minha família, por conta da correria do dia a dia, não tinha finais de semana. E com o passar do tempo, eu vi a necessidade de começar a buscar novos caminhos. Eu tinha muita vontade, muito desejo de voltar para o Espírito Santo. Eu precisava voltar para o Espírito Santo. Não por questões financeiras, por outra coisa, mas pessoal mesmo. Eu já tinha conquistado tudo que eu queria, eu já estava há mais de 10 anos na Bahia, eu batalhei bastante na Bahia, eu queria voltar para mais perto da minha família, mas eu pedia muito a Deus que abrisse portas de algo melhor na minha vida. Se fosse para eu voltar, se fosse para uma coisa boa. E tudo foi acontecendo para isso. Então, depois de 10 anos na Bahia, eu comecei a pedir a Deus mesmo que eu queria voltar para o Espírito Santo. Mas eu ia ter paciência para que no momento certo isso acontecesse. Então eu esperei mais 4 anos para voltar para o Espírito Santo. Então meu período na Bahia foi durante 14 anos, toda essa trajetória, 14 anos da minha vida. Cheguei a passar um concurso em Jequié, em primeiro lugar, para uma rede de hospitais, uma rede de clínicas radiológicas que atuava em hospitais. Para coordenar essa clínica eu passei em Jequié. Passei também no concurso da Policlínica em Teixeira de Freitas para atuar no setor de imagem. Nada disso eu assumi, porque ainda não eu vi que não era o que eu queria ainda. Então, para mim, as coisas foram dando muito certo, porque eu batalhei muito para isso. Eu não tive dificuldade em conquistar empregos. Na verdade, muitas das vezes eu recusei alguns empregos porque eu não tinha tempo mais para assumir mais nada. Também passei no concurso para a Faculdade de Medicina em Teixeira, como professor, não como aluno, mas eu não assumi também. Eu fiquei, na verdade, na segunda colocação, o primeiro lugar assumiu, mas eu fiquei na suplência. Então, mesmo assim, para mim foi muito importante passar num concurso desse. Então, isso foi muito, na minha trajetória, isso tudo contou ponto, tá? E eu lembro que eu voltando um dia para visitar minha família, estava no Espírito Santo, eu passei numa construção de um novo hospital, aqui em Cachoeira Itapemirim. Não sei se vocês conhecem, é uma cidade do sul do estado aqui, uma cidade que é maior um pouco que Teixeira. Teixeira tem cerca de 180 mil habitantes e Cachoeira tem mais de 250 mil habitantes. Então é uma cidade maior um pouquinho que Teixeira de Freitas, mais desenvolvida também. Eu tinha muita vontade de voltar para cá. Eu passando um dia visitando a minha família, eu passei na BR, né, voltando para Teixeira de Freitas, logo na saída de Cachoeiro, e estava construindo um novo hospital. Eu parei para olhar, fiquei surpreso com a obra, o tamanho da obra, a grandiosidade daquela obra. Eu pensei comigo assim, poxa, meu sonho é trabalhar num hospital desse, num lugar desse. E vim embora. E minha irmã comentou comigo, estão aceitando o currículo, manda o seu currículo para lá, quem sabe você consegue. Fiz meu currículo e mandei para esse hospital também,
aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Em 2 meses depois me chamaram para uma entrevista. Ah, vimos o seu currículo, gostamos do seu perfil, a gente está contratando pessoas para a área de imagem, que é a sua área de atuação. A gente gostaria de ter você aqui, se você se interessa por esse emprego. Eu falei que sim, mas eu contei da minha trajetória, que eu tinha empregos em Teixeira de Freitas, eu não poderia abandonar de um dia para o outro, tinha que ser uma coisa muito certa para eu voltar para o Espírito Santo, porque eu tinha casa comprada, trabalhava na empresa, dava aula em 2 faculdades, né? Então eu não poderia sair assim de uma hora para outra. Tá, ok, voltei para Teixeira de Freitas e tempos depois, 2 meses depois, eles me ligaram chamando para uma segunda entrevista. E o mais engraçado é que eles falaram assim comigo: gostamos muito do seu perfil, do seu currículo, e a gente gostaria muito de ter você aqui no Espírito Santo, mas agora não para atuar mais como profissional biomédico realizando exame, e sim na coordenação desse hospital, na área de diagnóstico por imagem. Eu fiquei um pouco surpreso. Eu pensei comigo assim: poxa Deus, eu pedi algo pequeno, você me deu uma coisa tão grandiosa. Não precisava ser tanto, né? Mas as coisas de Deus é muito perfeito. E eu pedi só um tempo para eles, para eu ajustar as coisas em Teixeira de Freitas, para conseguir voltar, né, com o tempo. Eu também não queria abandonar, deixar as coisas pela metade. Eu queria terminar o ano letivo, que foi o ano de 2019. Eu queria terminar o ano de 2019, entregar todas as disciplinas certinhas, com as notas lançadas, treinar a pessoa que ia ficar também no hospital que eu trabalhava, na clínica que eu trabalhava. E para minha surpresa, eles falaram assim comigo: Leonardo, você tem vários vínculos lá em Teixeira de Freitas. Você vai largar aquilo tudo, pela parte financeira mesmo falando, você vai largar aquilo tudo para vir para Cachoeiro? Você acha que vale a pena? Eu assim, olha, é um desejo meu voltar. Mas claro, eu não posso me dar ao luxo de falar que eu não quero ganhar bem. Eu preciso ganhar bem. Né? Eu construí um patamar, eu construí a minha vida em cima disso. Então eu precisava ter um bom salário também. Isso era fato. Com o passar do tempo, eles me ligaram e, para minha surpresa, mais ainda, eles cobriram todos os valores que eu ganhava em Teixeira de Freitas para coordenar esse hospital. Então, assim, para mim foi de grande importância isso como profissional, a valorização da minha carreira, eu como profissional, eles cobrirem esses valores, não precisava ser tanto. Eu voltaria por menos porque o meu desejo de voltar era muito maior, mas veio a calhar isso tudo. Então hoje eu estou no hospital que já foi eleito o maior hospital do Espírito Santo, de todo o estado do Espírito Santo. Nenhum local tem os equipamentos que lá existem. Eu coordeno um setor que todo profissional na minha área gostaria de estar, que é o setor de diagnóstico por imagem. Eu não só atuo como profissional, eu sou o coordenador de toda a área de diagnóstico. Lá nós temos ressonância, tomografia, raio-x, mamografia, hemodinâmica, teste ergométrico, ecocardiograma, ultrassonografia e vários outros exames na área de imagem, exames endoscópicos, que todas essas áreas eu sou responsável. Então eu tenho a responsabilidade com 33 profissionais técnicos, mais 9 dividindo entre recepção, digitação, a parte mais burocrática, administrativa. Então toda essa parte que sou eu que coordeno junto ao Hospital Unimed de Cachoeiro de Itapemirim. Então esse hospital foi inaugurado no início do ano agora. Nós iniciamos bem antes um pouco da pandemia, na verdade quase um mês antes da pandemia. Então a gente pegou o início muito complicado da pandemia, inaugurou o hospital nesse boom aí que estava acontecendo em todo o mundo, né? E foi muito difícil esse início porque teve que cancelar festa de inauguração, algumas contratações de profissionais por conta dessa pandemia. Então isso foi muito complicado no início, por essas questões de cuidado com toda a equipe. Um dos exames de imagem, que é a tomografia, que mostra bem os pacientes infectados, também foi muito solicitado. Então a gente tinha que se paramentar muito para se proteger, para a gente não ser contaminado também. Foi uma área que a gente escolheu, que é essa linha de frente. Então é muito complicado estar dentro do hospital perante essa confusão toda que está acontecendo no Brasil e no mundo.
Mas o que eu quero dizer para vocês é que a biomedicina é maravilhosa. Eu sou apaixonado pela minha profissão, pela área que eu escolhi. Hoje eu sou muito reconhecido, graças a Deus, a toda a minha trajetória que eu comecei em Teixeira de Freitas, pela minha escolha como biomédico, pela escolha pela FASB que eu fiz, pelo curso que eu escolhi. Nada veio fácil, né? Nada veio fácil na minha vida. Quem vê hoje às vezes pode brincar, falar: "Ah, você conquistou muita coisa, foi sorte". Não foi sorte, né? Foi Deus, foi muita luta, muita trajetória, muito estudo, perdendo noite de sono, perdendo final de semana, deixando de estar com a minha família. Mas hoje eu sou muito feliz. Hoje eu estou numa área que é um desafio para mim. O hospital inaugurou agora em fevereiro. E está sendo assim, tudo muito novo ainda. Vieram equipamentos mais modernos que vocês possam imaginar, de alta tecnologia. Tive que aprender muito nesses equipamentos também, estudar mais ainda, porque eu preciso treinar toda a minha equipe. São equipes de profissionais novos na área. Eu trouxe até uma profissional que foi até uma aluna minha de Teixeira de Freitas, uma biomédica também, para atuar aqui no hospital. Ela aceitou, porque ainda a área de imagem é uma área que o biomédico não vai muito, não escolhe muito essa área. E confesso para vocês, ao vendendo meu peixe aqui para vocês, é uma das áreas que mais bem pagam, que mais pagam, na verdade, o biomédico. Que é o biomédico é muito valorizado na área de imagem, por ter poucos. Então a gente tem uma dificuldade hoje no Brasil de conseguir profissionais biomédicos na área da imaginologia. Porque muita gente escolhe hoje estética, análises clínicas, genética, mas imagens são poucos. Mas é uma área muito bacana de se trabalhar, tem um retorno muito bom, então vale a pena você se dedicar a isso também. Quem tem esse interesse aí, busque mesmo, vai para a área de imagem, que é uma área bacana. Eu como profissional sou uma experiência viva disso tudo que eu vivi na área de imagem, então eu sou uma experiência aqui para vocês. Eu agradeço muito a FASB, agradeço muito a professora Tarsila também pelo convite, né? Eu fiquei muito feliz e honrado em estar aqui com vocês, falando um pouquinho da minha trajetória de vida. E às vezes, na verdade, ela nem sabe disso, né? Nunca falei, na verdade, claramente para ela. Todo o meu sucesso também devo a ela. Por quê? Ela sempre foi uma pessoa que sempre esteve do meu lado. Todas as minhas conquistas ela dava parabéns, as minhas vitórias ela me elogiava, sempre do meu lado, me apoiando, abrindo meus olhos para a vida, para as coisas, sempre muito orgulhosa das minhas conquistas. Ela ficava feliz, me usava como referência. Então a gente construiu uma amizade muito grande também, depois como colega de profissão, como professor na FASB. Então, abracem mesmo esse curso, se dediquem. Agradeço a vocês o convite, agradeço a professora Tarsila pelo convite. Em breve eu quero estar aí com vocês, conversando pessoalmente, falando um pouquinho mais da minha carreira, da minha profissão, tendo esse bate-papo, né, de frente a frente com vocês. Estou à disposição de todos que, caso precisem tirar alguma dúvida, pode me procurar nas redes sociais aí, procure Tarsila que ela passa o meu contato para vocês. Estou à disposição, né? Quero agradecer mais uma vez o convite, à professora Tarsila, à FASB. Em breve estarei aí para a gente trocar uma ideia, para a gente conversar um pouquinho e falar um pouquinho mais da área de biomedicina na imaginologia. Então, assim, se dediquem mesmo a esse curso, se capacitem cada vez mais, não parem só com o curso de biomedicina, procurem outras especializações, curso de capacitação, vão se aperfeiçoando, façam congresso, façam simpósio, isso é muito bacana, vai abrindo a cabeça e a mente de vocês para novas áreas, talvez que vocês não imaginem. Então, assim, eu já comecei numa área que eu já esperava, que era a imaginologia, mas muitos começam sem saber que área ainda atuar. Mas não desanimem, nada é fácil, existe muito preconceito com o biomédico em algumas áreas, e na área da imagem não é diferente. Eu venci muitos desafios, venci muito preconceito com o biomédico na imagem, mas eu venci como? Com sabedoria, discernimento, paciência e mostrando na prática que eu era um grande profissional. Então hoje eu conquistei um nome porque eu não desanimei, né? Eu ultrapassei os meus obstáculos, venci muitos desafios, isso foi muito importante na minha vida. Então se dediquem mesmo ao curso, a novos desafios, não parem por aí.
Colhe nessa professora maravilhosa aí que vocês têm. Como todos os professores da fase, é muito bacana. Então, assim, eu tive grandes amigos aí, além de professores, grandes amigos. E quero desejar muita sorte para todos vocês. Estudem mesmo, se cuidem. Não tá fácil para ninguém com essa pandemia aí. Vamos nos cuidar de verdade. Então, quem está na linha de frente vê a realidade da situação, que às vezes quem está fora não sabem da verdade, não sabem realmente como é essa doença. Então, se previnam, se cuidam, lavem as mãos, usem a máscara, cuidem da família de vocês, cuidem do próximo. Vamos ter muita responsabilidade perante isso tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, tá ok? Grande abraço, espero ter ajudado vocês, falado um pouquinho com vocês, essa conversa, esse bate-papo, apesar de ter sido rápido, né? Mas a gente não pode ultrapassar muito para não ficar cansativo. Mas estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer informação. Sucesso para vocês, grande abraço. Tchau, tchau.